Vamos falar então de coisa boa, porque eu acho que tá todo mundo surpreso aqui. Tá rolando o Mundial. Todo mundo na expectativa. Aposta para um lado, aposta para o outro, tudo acontecendo. Algumas coisas a gente sabia que iria acontecer, outras não. Por exemplo, Flusão hoje eu acho que deu um orgulho pro Brasil. Acho que vocês estão com o mesmo sentimento que eu. Não tem como a gente falar diferente. Mas teve o Flamengo que foi derrotado pelo Bayern. Nós já esperávamos isso, nós falamos disso aqui semana passada. Teve também o Palmeiras que superou o Botafogo. Era uma coisa que eu já esperava. Eu sabia que o jogo seria difícil, mas eu falei aqui na TV que eu acreditava em uma vitória do Palmeiras. Apertada, mas acreditava. Só que isso é futebol, gente. No mundo do futebol, tudo pode acontecer. Vamos começar então pelo Palmeiras e Botafogo, ô seu Vanderlei. O que você achou do jogo? Foi justo ou não foi? E o técnico lá caiu, viu? Não, caiu. Vamos dizer assim, o que valeu para o Palmeiras foi que só o dinheiro, ele ganhou 60% na classificação, ele ganhou a compra do Paulinho, né? Ele fez o gol e ele conseguiu arrecadar esse 60% de... Ele fez 2 gols, né, no campeonato. 2 gols. Mas o Palmeiras com o Fluminense, na minha opinião, fizeram o correto. Estão jogando de acordo com o adversário. O Renato deu uma lição hoje que talvez se o Felipe Luiz tivesse feito isso ontem, tinha classificado o Palmeiras muito mais tranquilo, o Flamengo muito mais tranquilo do que o Fluminense hoje. Mas, como o Tibus falou... Faltou humildade. Humildade. E os jogadores do Flamengo realmente têm um nível superior, mas falta humildade numa hora dessa. Agora, o Palmeiras é um time dedicado. É um time comprometido também. É um time que o treinador fala assim, nós vamos jogar dessa maneira. E é cumprido dentro de campo. O que foi feito com o Fluminense hoje. O Renato chamou os caras, falou assim, olha, que eu acredito em vocês, eu acredito. Agora nós vamos ter que jogar desse jeito. Nós vamos jogar com 3 zagueiros, vou fazer essa modificação, vocês vão jogar e todo mundo quer a bola. Acabou. Eles não jogaram querendo mostrar, não, querendo competir com ele. Falou, não, gente, é o jogo da vida dos caras. Tem cara ali, igual conversando com o Tibus, alguém tem dúvida que o Arias vai ser vendido? Nenhum. Alguém tem dúvida que eu queria falar o quinto, mas vou falar meio exagerado. Está entre os 10 maiores goleiros do mundo, pela idade, por tudo que ele vem fazendo. Estava conversando com o Tibus. O Fábio merece realmente toda a história que ele está tendo nesse Mundial e nessa história que ele está tendo no Fluminense aí. Jeves, faça seu resumão desse início aí dos brasileiros no campeonato, nessa Copa do Mundo de clubes aí, culminando nessa vitória brilhante do Fluminense. E o Renato tá grandão, né? Assim, o Renato tá grandão e claramente sabe ler, né? O Renato, ele tem ali... Boleiro, a questão, né? É boleiro demais, né? Isso aí ajudou muito com que ele escalasse, por exemplo, 3 zagueiros hoje, com que ele fosse com um time mais defensivo, um time jogando de forma mais reativa, buscando contra-ataque, como o Vanderlei a gente tinha conversado em off antes do programa, jogando por uma bola. E isso fez com que ele conseguisse bater o excelente time da Inter de Milão, que é conhecido muito pela sua força defensiva. Exatamente. Né? Então ele conseguiu ali em 2 minutos furar aquele bloqueio ali, né? Aquele miolo de zaga muito bom da Inter e tudo, e conseguiu fazer esse gol e suportar. E o Fábio, ele é como o vinho, né? O cara quanto mais velho ele fica, são 44 anos, melhor ele se apresenta, melhor ele pega, e também é um cara extremamente decisivo, acho que muito da classificação vai por ele também, e sorte também, né, bateu bola na trave aqui, travessão ali, tudo. Sobre o Flamengo também, eu acho que era uma coisa, não dá pra gente usar o termo favas contadas, porque os brasileiros surpreenderam desde a fase de grupos, onde o Botafogo bate PSG, o próprio Flamengo vira em cima do Chelsea e tudo, mas o Bayern é um time que, na minha visão, né, assim, eu que gosto bastante do futebol europeu, é o time que tem mais aura de campeão, mais aura de imponência no futebol mundial. Mais até que o PSG, que foi o campeão da última Champions League. Acho que o Bayern, ele tem ali um conjunto completo, ele tem um ótimo goleiro, tem defesa, tem meio, tem ataque, tem um banco de reservas do mesmo nível dos titulares. Então, acho que era muito difícil para o Flamengo realmente. E o Flamengo também acabou, né, enfrentando de peito aberto né, assim... caiu na armadilha do Bayern, que era a forma como
o Vincent Kompany arma o time dele, né? Com uma linha ali marcando muito saída de bola e tudo. E realmente, assim, esse Palmeiras e Botafogo foi o jogo mais assim, né? Desses aí que a gente teve, né? Um jogo 0-0 e tudo, um jogo bastante pensado pelos times. Mas o Abel também, o quanto cascudo o Abel Ferreira também não está escrito, né? Impressionante como é que ele consegue suportar essas decisões, como é que ele consegue sempre encontrar ali, por exemplo, colocar o Paulinho no momento certo. O Paulinho com poucos minutos no Mundial, ele foi decisivo contra o Inter Miami, foi decisivo também contra o Botafogo, vai ter que operar de novo e tudo. Então, assim, os brasileiros, de alguma forma, eles acabam dando até uma lição, né? Tô até me alongando no comentário aqui, que eu acho que é importante a gente falar isso, porque a gente esperava, né, um sapeca iaiá dos europeus, né, os brasileiros ficando todos pela fase de grupos, mas o futebol brasileiro mostra que, de alguma forma, em que pese a questão de estarem em final de temporada e tudo mais, né, estão num nível bem interessante e fazendo bonito no Mundial de Clubes. E aí, Tiba, diante de tudo que já foi dito, o que o senhor tem a acrescentar, né? O pessoal quer saber a sua opinião também. Flamengo e Botafogo poderia ter dado qualquer uma das situações. O Palmeiras, por ter um elenco melhor e ter um Abel no banco, que tem a capacidade de colocar um Paulinho, que teve esse problema na tíbia aqui, foi operado, voltou, ele só poderia usá-lo 30 minutos, tira o Estevão sai pé da vida. Ficou bravo. O Paulinho entrou e fez um gol de jogador diferente. Não é qualquer um, né? E se pagou, né? Exato. Contra o Inter Miami, se pagou agora nesse jogo contra o Botafogo. Eu não acredito que nenhum dos brasileiros seja campeão do mundo. Eu não acredito, é muito difícil, só um milagre. Mas milagre no futebol pode acontecer. Aí, eu acho justo, o Palmeiras passou, o Botafogo fez o dever de casa, jogou com muita humildade contra o PSG e ganhou o jogo. Aí vamos lá para o jogo Flamengo e Bayern. Faltou humildade para o Flamengo, apesar de ter tomado os 2 primeiros gols que o Flamengo sofreu, um contra e o outro a bola desviou no defensor do Flamengo e tirou o Rossi da jogada. O Bayern saiu com 2 gols praticamente considerados contra. A equipe do Bayern, ela é superior ao Flamengo. Acho que o Felipe Luiz não foi humilde, ele teria que ter recuado. Acho que ele deveria ter entrado com o Bruno Henrique, não entrou. Na substituição que ele colocou o Alan, eu voltaria o Gerson para segundo volante, colocaria o Bruno Henrique, um outro atacante, o Pedro não entrou nessa partida. E aí o Flamengo perdeu o jogo e não adianta falar que o Flamengo fez bonito, igual a outra televisão ficou falando. Fez bonito nada, tomou de 4, poderia ter tomado de 5 ou mais. Enfim, perdeu para um clube superior. O Bayern é realmente uma equipe copeira a nível europeu, sempre favorito junto com o Real Madrid, com o Barcelona, com as equipes italianas e PSG, são as prateleiras de cima e os ingleses. E aí o Flamengo saiu para uma prateleira de cima, mas não saiu assim, poderia ter saído mais bonito. O Flamengo tem um elenco, é a única equipe do Brasil que tem um elenco do goleiro ao ponto esquerda, todos têm condição de jogar na Europa. Sim. O Fluminense tem o Ignacio, que vai ser vendido, e o John Arias, que vai ser vendido. Os outros não têm ainda um preparo para jogar em alto nível na Europa, tá? Sim, verdade. Agora o Flamengo é inteiro e o Palmeiras vai sofrer porque está desfalcado lá atrás do Gomes, do Piquerez, do Murilo. Então ele perdeu muita coisa ali atrás. Então vai ter que fazer um milagrezinho o Abel, mas ele é estrategista.